Fé, luz e paz. Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos. Olá, sejam bem-vindos. Fazendo hoje aqui, boa noite, Cris, boa noite, Sara, boa noite, Tati, boa noite, Elô, boa noite a todos vocês. Quem mais aqui? Vamos lá. Sejam todos muito bem-vindos. Boa noite, mãe. Então, gente, hoje vamos iniciar é, um novo encontro agora, né? Boa noite, Kazurosso. Acho, acho que é esse, né? Desculpa se eu falei o nome errado. Boa noite, Souza. Então, hoje, domingo, estamos começando agora aqui, né? Às terças e quintas eu procuro dar meditações e sempre alguma conversa, né? Algumas dicas que possam ajudar vocês. E agora eu estou lançando hoje aqui o Ale Convida. Então, esse Ale Convida, a ideia é trazer sempre um convidado, né? E alguém que possa, de alguma forma, trazer alguma informação importante para você, uma informação que vá te ajudar em algum aspecto da sua vida, algo que você talvez esteja precisando saber, né? Então eu tô fazendo esse agora o Ale Convida, tá bom? Mas continuamos com as nossas terças e quintas, 8 horas da noite. Lembrando que o meu Instagram, Ale Teves Terapias, é aberto, vocês podem indicar para as pessoas. Temos algumas meditações no meu canal do YouTube, Ale Teves, tá? Tem muito vídeo ainda que eu vou postar, tá bom, gente? Por conta dos atendimentos que eu estou fazendo, por conta das lives que eu estou fazendo, eu não tenho muito tempo assim para fazer vídeos no YouTube, mas eu prometo que eu estou começando a produzir esses vídeos já. Leva um tempo, né, para produzir um vídeo, mas eu vou botar alguns vídeos. Então já peço que você acesse meu canal do YouTube e já faça a subscrição, né, para você receber as novidades. Vários assuntos que foram abordados aqui nesses 2 meses de vídeos online que está completando hoje. 2 meses de vídeos online gratuitos para vocês, trazendo informações sempre que possam acrescentar, ajudar nesse período de quarentena, trazer mais tranquilidade, estabilidade emocional para vocês e fazendo a minha parte aqui, tentando ajudar vocês de alguma forma com essas lives, tá bom? E lembrando que eu continuo com os meus atendimentos online, tanto com aconselhamento holístico, né, através da leitura do campo energético da pessoa e através das sessões de Reiki e equilíbrio energético, tudo online e particular. Tá bom? Quem quiser saber detalhes sobre essas consultas e tudo, pode entrar em contato comigo via direct. Bom, então, muito boa noite a todos, agradeço o carinho sempre de todo mundo. Hoje eu tenho uma convidada muito especial já para abrir esse Ale Convida, que é a Karen, que eu vou já chamar aqui. Ela é uma pessoa muito especial, porque as pessoas que me conhecem sabem que todas as informações que eu transmito para vocês, todas as informações que nós procuramos usar para que você busque esse autoconhecimento, eu acho importante a leitura, o estudo, mas a vivência eu acho extremamente importante. Então, várias das informações que eu passo aqui são através da minha vivência, das minhas canalizações com meus guias espirituais e, é claro, dos estudos que venho realizando nesses anos. E a Karen, ela tem uma história muito legal que eu quero que ela conte pessoalmente aqui para vocês. Eu já vou chamar ela aqui, que é justamente dessa experiência de vida. Vamos lá chamar Karen Tarehata.
Olá! Seja bem-vinda. Peraí, cadê o... Não tô ouvindo. Obrigada, tá me Pô, ouvindo? tô te ouvindo. Tá. Seja Obrigada pelo convite. bem-vinda! Que coisa Prazer estar boa. aqui com você. Então, tá inaugurando aí o Alê Convida, hein? Eu já tinha feito o Que informal. honra, que honra. É, já tinha feito. A honra é minha. Então, cara, eu estava falando aqui justamente da experiência de vida, né? O que que a vida nos ensina e como a gente usa esses ensinamentos em prol do nosso próprio bem e você usando não só para o seu benefício, como também transmitindo. Conta essa tua história aí, que eu acho uma história muito bonita, é quando a gente não aprende não tem uma lição na vida e guarda só pra gente. Você Uhum. compartilha. Então, esse trabalho que você faz no Sem Transtorno é maravilhoso. Mas eu quero que você conte como foi, e por que você criou o Sem Transtorno. Mas me conta primeiro a tua história, como é que começou isso tudo. Vamos lá. Então, boa noite a todos vocês. Muito obrigada pela presença, né? Tá tendo aí muitas lives aí para a gente assistir, então obrigada pelo prestígio de vocês. Bom, eu e o Teves a gente se conhece há bastante tempo, né, Oh, Teves? Bastante tempo. Eu tava aqui lembrando, acho que eu tinha acho que uns 12 anos, sabia? Quando a e gente se eu, conheceu. e eu tinha cabelo É. comprido. Isso, cabelo compridão, roqueiro. Então, minha história é a seguinte, com Tem Transtorno. Aos 21 anos, né, em 97, eu tive uma crise de pânico e eu desenvolvi a síndrome do pânico, né? Foram crises, eu tive várias crises seguidas e fui diagnosticada com síndrome do pânico. E na ocasião, assim, na época não se falava muito sobre o assunto, né? Não tinha muita informação sobre o Uhum, assunto. Então, eu e minha mãe, na época, assim, a gente teve que buscar por essas informações, né? Foi uma peregrinação, foi um sofrimento muito grande para mim, para minha família, até eu conseguir realmente um tratamento, né, e me sentir melhor. Isso, assim, eu tô falando de anos, em busca realmente de qualidade de vida, né? uhum, Então, depois o Sem Transtorno eu criei em 2007. Meu filho estava com 1 aninho, eu já estava há algum uhum, tempo sem ter crises, mas quando meu filho estava com 1 ano e pouco, eu voltei a ter crise de pânico e comecei a buscar por informação na internet, né? E eu encontrei o livro de um senhor, de um mineiro, por acaso o nome dele é Fernando Mineiro, ele é de Belo uhum, Horizonte. E ele tinha um livro assim que me ajudou demais, né? Um livro muito simples, de uma linguagem muito, muito simples, mas que tinha as informações que eu precisava para conseguir conviver com pânico, buscar realmente a ajuda que eu não estava conseguindo nesses anos todos, né? E nesse livro ele incentivava a criação de grupos de apoio. Porque assim, por exemplo, existem várias unidades de alcoólicos anônimos, por exemplo, né? O AA, que todo mundo conhece. Mais um grupo de apoio para pessoas com síndrome do pânico, aqui no Rio de Janeiro, pelo menos, não existia. uhum, E aí, através do trabalho do Fernando Mineiro, né, eu tive essa ideia de montar, de criar o meu próprio grupo de apoio, que é uhum. o Sem Transtorno, né? Eu já tinha o blog, onde eu procurava, assim, trocar informações, né, com os leitores, e depois surgiu a ideia do grupo de apoio, em 2014, Uhum. onde a Cara, gente e troca, continua trocando. sim. Então, assim, na falta de encontrar um grupo de apoio, você acabou criando o próprio grupo de Isso, apoio. Olha que maravilhoso isso. Isso é foi sensacional. criando. Cara, Exatamente, que é o pode falar. Conta Não, porque. assim, porque a ideia de um grupo de apoio, né, um grupo de ajuda mútua, é reunir pessoas que passem por um mesmo problema, uma mesma situação, né? E que por elas passarem por esse mesmo problema, elas se identificam. Uhum, Então, a gente ali, a gente encontra pessoas que a gente pode conversar abertamente, sem medo de algum tipo de preconceito, né? uhum, Então, no momento de crise, num período de crise, isso é muito importante, a gente ter esse poder, essa abertura de falar, de ser escutado, de ser compreendido, né? E o uhum, grupo de apoio, ele precisa ser coordenado
mediado por alguém que passe pelo problema. Então, no caso, eu sou coordenadora do grupo, né? Uhum. Mas eu me beneficio desse grupo também, porque eu também sou paciente, né? Uhum. Entendeu? Então, eu participo do grupo, eu ajudo, eu consigo ajudar, mas eu também sou ajudada. Isso é muito legal. Uhum. Karen, explica para o pessoal que não sabe o que é transtorno do pânico, né? Ou quais são os sintomas? Como é que você começou a perceber que tinha algo de errado, algo que estava sendo repetitivo, algo diferente? Quais foram esses sintomas? O que é a síndrome do pânico? Quais os sintomas mais comuns? Explica para o pessoal que não sabe. A síndrome do pânico é um dos transtornos de ansiedade, né? E tem sido, infelizmente, cada vez mais comum, né? Na época, como eu falei, em 97, eu não conhecia ninguém que tivesse passado por isso. Hoje em dia eu conheço várias pessoas, né? Até por conta do meu trabalho. Mas a síndrome do pânico, a gente não observa, Teves, assim, a gente não tem como não observar, porque Uhum. é muito forte. Geralmente ela vem acompanhada de taquicardia, falta de ar, Uhum. formigamento nos braços. Ela se assimila muito com um ataque cardíaco. Então é muito comum que uma pessoa que tenha uma crise de pânico, ela ache que esteja tendo um ataque cardíaco. Então ela Uhum. corre para um pronto-socorro, ela é submetida àqueles exames todos. Aí aferem a pressão arterial, fazem eletrocardiograma e não constatam nada. Não, Você ainda recebe o não. diagnóstico de que não tem nada. E aí Uhum. você fica se perguntando, como assim eu não tenho nada? Você está sentindo um monte de sensações muito reais, né? E, mas você sai sem um diagnóstico. E aí no dia seguinte aquilo se repete e se repete, às vezes mais de uma vez por dia, duas, três vezes, Uhum. né? E a gente passa a sentir uma coisa que a gente chama de medo do medo. Uhum. Então, por exemplo, você tem uma crise. A minha primeira crise foi dentro do carro, Certo. né? Então você começa a associar essas situações, né? Por exemplo, você passa a evitar andar de carro. Aí uma segunda crise acontece, você está dentro, não sei, de um shopping. Você passa também a não ir mais a shopping. Uhum. Então você imagina, a pessoa vai cada vez mais, né? Vira uma bola de neve, Se né? como, perdão? Vira uma bola de neve. Uma coisa começa a criar um medo, depois cria um medo em cima do medo, e aí a coisa vai tomando uma proporção, às vezes, que a pessoa nem sai de casa, é isso? Pode acontecer. Isso, tem pessoas que nem conseguem sair de casa. Assim, comigo, isso não chegou a acontecer, mas eu sempre andava acompanhada. Certo. Tem uma pessoa até que você conhece, a Ana Paula, que trabalhou com a gente. Ah, sim. A Ana Paula, então, a Ana Paula, eu até brinco com ela, porque ela praticamente é jornalista, ela se formou comigo, ela ia muito para a faculdade comigo. Uhum. Eu tinha muito medo de andar sozinha e a Ana cansou de sair comigo lá do trabalho e me acompanhar até a faculdade. E muitas vezes a gente, no meio do caminho, precisava descer do metrô, do ônibus, porque eu passava mal. Eu tomava banho com a minha mãe do lado de fora do box, assim, era constrangedor, assim, a minha vida virou de cabeça para baixo. Então, isso mexe muito com a tua autoestima, né? Uhum. Então, por isso é muito comum que uma pessoa com esse tipo de transtorno de ansiedade, ela desenvolva depressão também. Mais de Uhum. 60% dos casos de Uhum. pacientes também têm como comorbidade a depressão, Uhum. né? Mas essa é uma avaliação minha. Eu acredito que tenha muita relação com isso, porque mexe muito com a tua autoestima mesmo. Não, claro, a pessoa não consegue fazer coisas simples, não é, Karen? É, E não tem assim uma regra do tipo, porque muitas pessoas acham que a síndrome do pânico, por exemplo, ela só desencadeia. Eu tenho até uma história interessante para contar. Quando você está, por exemplo, numa multidão ou no meio de uma confusão. Não, isso não é uma regra, né? não, não. Nem, assim, o problema da síndrome do pânico é o seguinte, né, de um ataque de pânico. Diferentemente de uma fobia específica, que é um outro transtorno de ansiedade também, fobias específicas, por exemplo, uma claustrofobia, né? Você tem medo de ambientes fechados, né, de lugares fechados. Então, se você tem claustrofobia, você não vai entrar num elevador. Uhum. Mas você tem alternativa de escada, por exemplo, Sim. né? Então Aham. você tem como contornar. As fobias específicas você tem como contornar. A síndrome do pânico, não, porque as crises acontecem do nada. Então elas podem, como comigo aconteceu, eu estava no carro conversando normalmente e eu tive minha primeira crise.
Uhum. né? Já aconteceu em diversos lugares diferentes. Então, assim, não tem como você prever aonde você vai ter. Por isso Uhum. é tão complicado, né? Uhum. Eu te fiz essa pergunta, Karen, porque a única vez, assim, eu já trabalhei com clientes com fobia social, né, que existe uma grande diferença, assim, mas Uhum. a experiência que eu Mas tive, também é um transtorno de ansiedade. A né? fobia social também é um transtorno de ansiedade. Né? Pois é. Então, assim, eu já tive contato com clientes com problema de fobia social, que é quando a pessoa não consegue viver em sociedade, não consegue nem entrar no elevador e encontrar com alguma pessoa dentro do elevador, por exemplo, né? Sim. Então, mas o contato que eu tive com a síndrome do pânico foi uma vez no show do Rebelde, olha isso. Não fui eu fui para acompanhar minha sobrinha. Ah, tá. Minha, Aham, não, so- tudo bem, tudo bem. minha sobrinha não tinha com quem ir, né? E aí eu falei, tá bom, vou lá te acompanhar, né? Ela era fã do Rebelde e tal, e queria ir lá. E quando eu cheguei lá, aquela garotada, né? Era média de, sei lá, 14 a 16 anos, mais ou menos, né? A idade. E quando eu cheguei lá, tiveram dois casos de síndrome do pânico, né? Que a gente dá para notar na hora, né? Mas o que eu observei, assim, que era uma menina, ela estava no meio da multidão, né? Ela estava assim, a umas, sei lá, 1,5 metro de distância de mim, e de repente ela se abaixou no chão e começou, né? Ter um pânico mesmo, né? Uhum. Do nada, né? Essa coisa vem assim, né? Sem avisar. E ela ficou Isso. gritando assim, e assustada, e eu, dentro já da minha intuição e daquilo tudo, né? Eu vi aquilo, eu olhei para ela, me abaixei, né? Olhei para ela e falei, olha para mim, e comecei a tirar a atenção dela, falando qual é o seu nome. E na época Tudo bem. me diziam que eu era parecido com o baixista do Rebelde, por favor. Vai todo mundo pesquisar agora como é que era o Com baixista do certeza, Rebelde. porque realmente. Então, aí eu comecei a tirar a atenção dela. Eu falei, olha, dizem que eu sou parecido com um baixista, não é? Tal, não sei o que. Ela assim, assustada, né? Mas assim, tirando a atenção dela do pânico, do medo. Eu consegui o suficiente para botá-la no colo, consegui levantá-la um pouco e passei no meio da multidão até levar o palco onde tinham os bombeiros, né? E até minha sobrinha Hum. entrou agora. Ó. Minha sobrinha entrou agora. Estou contando a Ah, história lá do Rebelde. conta pra gente, E conta se é aí, verdade mesmo. pois é, aí eu consegui. Na hora que eu levantei ela no meio da multidão, ela se tocou de novo daquilo e começou a se debater. Mas foi o Hum. suficiente para eu conseguir entregar para o bombeiro que estava lá em cima do palco, justamente para socorrer as pessoas que estivessem passando mal, as adolescentes que estivessem passando mal. Mas esse foi o primeiro contato que eu tive. Tiveram umas duas pessoas que tiveram esse problema lá, duas adolescentes, né, que tiveram esse problema. Hum. E Então, isso é importante, né, Karen? A coisa do foco durante. Como é que é durante a sensação do pânico, né? O que que você diria assim que é fundamental para que a pessoa que está passando por uma crise de pânico, o que que pode ajudar a ela naquele momento? O que que você vivenciou? Como é que é esse tratamento? Conta para gente como é que você conseguiu, dentro dos teus estudos e das coisas que você vivenciou, como é que o que que você recomendaria para uma pessoa que está passando por isso durante a crise do pânico e pós-pânico? uhum. É, assim, você intuitivamente, né, ou pela tua sensibilidade que você realmente já tinha, sempre teve, Uhum, você conduziu muito bem, porque uhum, realmente a ideia é essa, você tirar o foco da uhum. crise de pânico, né? Uhum, Então, hoje, depois de tantos anos convivendo, né, com transtorno, e anos de terapia também, claro, eu tenho hoje minhas ferramentas para sair da crise, né? uhum, Então, assim, hoje em dia eu já sei quando a crise está começando, eu já sei que ela tem um lado, né? uhum, Também isso acontece, eu costumo falar que a pessoa tem que tirar o foco tentar trocar o foco. Então, assim, eu tenho hábito
começar a varrer a casa, eu vou estender uma roupa, eu vou lavar uma louça, eu faço alguma coisa dentro de casa, Uhum. coloco uma música, eu tento realmente me distrair com alguma coisa, né? E eu sei que tem muita gente também que faz a mesma, tem esse hábito também, de Uhum. procurar alguma coisa em casa para fazer. Se estiver na rua, buscar também se distrair com alguma outra coisa. Gente, nem se puxar assunto com alguém, sabe? Uhum. É, qualquer coisa está valendo para você realmente tirar o foco, porque a gente fica muito voltado para o que está acontecendo dentro da gente. A gente começa a sentir os batimentos cardíacos muito fortes, sabe? A Uhum. respiração é difícil você conseguir respirar. E isso tudo é emocional, né? Claro. Então a gente costuma realmente, né, dizer que a pessoa precisa tirar o foco da crise. Uhum. Então o que você fez com a menina foi, sim, perfeito. Uhum. Então se alguém presenciar uma crise de pânico, a gente recomenda isso, que tente tirar o foco, distrair a pessoa, Uhum. né? E se ela também, se ela estiver se sentindo muito mal e pedir para levarem ela para um hospital, leve, sabe? Leve ela para o hospital. Eu estava até conversando isso ontem aqui em casa. Às vezes, só de você pegar a pessoa e fazer esse movimento de levar essa pessoa para o hospital, ela Uhum. já vai se sentir melhor. Uhum. Entendeu? Às vezes, Entendi. antes de você chegar a levá-la para o hospital, ela vai se sentir melhor. Porque a crise, às vezes, leva minutos, um pouco. Ela pode durar mais tempo, mas assim, não pode durar 10 minutos. Então, a gente, só dela perceber que ela vai ser socorrida, porque esse é o grande medo da pessoa quando tem uma crise de pânico. Uhum. Não vai ser socorrida a tempo. Uhum. Então, quando ela vê que você está ali disposto a realmente levá-la para o hospital, ela já vai se tranquilizando. Ou, Uhum. realmente, você vai precisar ir com ela para o hospital, ela vai passar por um exame clínico e ela vai precisar escutar do médico que ela não tem nada. Só Uhum. assim ela vai se acalmar. Geralmente, no início das crises, é assim: a pessoa só se acalma quando ela Uhum. escuta de um médico que não tem nada. Uhum. Isso se repete. Assim, Uhum. eu era sócia da Policlínica do Botafogo. Eu Uhum. vivia na Policlínica. A minha Uhum. mãe, coitada, quase toda noite eu passava mal e ela ia comigo. Ela não questionava, ela me pegava, me colocava no táxi e a gente ia embora. Uhum. Então, com o tempo, isso vai, assim, as crises elas vão diminuindo, né? Mas você precisa entrar com tratamento, Com né? tratamento. No caso, o tratamento que é prescrito até hoje, né, que é o mesmo da época que eu comecei, em 97, é antidepressivo e terapia, né? Uhum. Mas isso realmente em casos extremos, né? Uhum. Ontem entrevistei minha psiquiatra no Sem Transtorno e ela mesma estava falando sobre isso. Às vezes existe um preconceito, né, uma ideia de que você vai a um psiquiatra e ele vai prescrever uma medicação, né, um medicamento. Uhum. Isso vai variar, claro, de médico para médico, mas no caso da minha psiquiatra, por exemplo, ela falou que remédio em último caso, Uhum. sabe? Uhum. Como médica, ela vê dessa forma, que entrar com medicamento e tratamento psiquiátrico, no caso da ansiedade, claro, não estou falando de outros tipos de transtornos psiquiátricos, né? Uhum. Sabe? Mas no caso de ansiedade mesmo, ela só prescreve em último caso. Existem várias outras alternativas, você conhece muito bem, né? Uhum. Inclusive, eu vim aqui para aprender com você também. É, existem várias alternativas, tratamentos complementares para a Uhum. gente tentar, e eles são comprovadamente eficazes, né, Uhum. nesse tratamento do pânico. Tem muita gente que acha até bom comentar isso, né, Karen? Porque às vezes as pessoas confundem, por exemplo, acham, então eu faço uma terapia holística ou uma terapia alternativa e eu paro meu tratamento. Não, gente. A terapia holística e a terapia alternativa, ela vem para acrescentar o seu tratamento, para, às vezes, potencializar o tratamento que você já está fazendo. Então, eu, por exemplo, eu tenho uma parceria com um psiquiatra, né? Já aconteceu casos. É claro que eu procuro dentro da visão holística fazer todo o tratamento, mas nunca dizer para uma pessoa parar com o tratamento médico dela convencional, de forma nenhuma. Se Sim, você que sim. está assistindo aí for iniciar uma terapia holística, uma terapia alternativa, e esse terapeuta dizer para você, olha, pare de tomar o remédio,
tome cuidado, fique atenta, tá bom? Porque, primeiro, o terapeuta holístico ele não tem esse direito de interferir na ação do médico convencional. Ele não pode fazer isso para você, entende? Não pode chegar e falar, para de tomar remédio, entende? Mesmo porque ele não tem essa formação para diagnosticar dessa forma. O terapeuta holístico ele vai analisar a tua condição como uma visão de um todo, né? Como diz o holístico, né? Holos, todo, né? Que vem do termo todo. Então vai te avaliar de uma forma não só física, mas emocional, espiritual, energética. Então, por exemplo, se vem uma pessoa com a síndrome do pânico, o terapeuta holístico ele vai avaliar por outro ponto de vista, né? Ele não pode nunca recomendar um remédio químico, muito menos pedir para que você tire esse remédio químico, né? Então, assim, dentro da visão holística, até como você estava falando aí, a gente vê a importância, não só para quem tem síndrome do pânico, mas a importância que nós temos de focar no positivo, focar nas coisas boas da vida, né? Porque quando está tendo um ataque de síndrome do pânico, qual é o foco? No medo, né? No que pode acontecer de ruim, nas coisas que podem, no que pode te agredir, no que pode te machucar. Então, dentro da visão holística, a gente justamente volta a sua atenção para algo positivo. Então, qual seria, por exemplo, uma forma positiva de você voltar a atenção para a sua respiração, por exemplo? Eu sei que, como você falou, né, Karen, não é o suficiente, às vezes, em muitos casos, não é o suficiente, não é tão fácil assim falar, olha, presta atenção na sua respiração, né? Às vezes Nem um pouco, a nem um pouco. pessoa acha que é só falar, olha, fica calma, fica calma, fica calma. Não, não é assim que funciona, né? Uhum. A síndrome do pânico é Não muito pode, sério. aí mesmo que fica Pois difícil de é. respirar. Então, assim, tem que saber lidar mesmo com quem tem a síndrome do pânico e a pessoa que sofre com a síndrome do pânico saber realmente que ferramentas usar no momento em que, por exemplo, ela não está com remédio, esqueceu o remédio fora na bolsa em casa, não sei. Né? E aí tem que usar Uhum. essas ferramentas alternativas que, por exemplo, a terapia holística pode oferecer, como o controle da respiração, o foco na respiração, né? Então, o controle da tua mente, né? O controle do teu emocional, é claro que isso é gradual, né, cara? E a gente não adquire isso da noite para o dia, a gente vai desenvolvendo esse controle, essa consciência, né, da nossa respiração. Mas é importante frisar isso, né? Que a síndrome do pânico, dependendo do grau, como você falou aí, ela é necessário um acompanhamento médico também, não só a terapia holística para complementar, mas um acompanhamento médico mesmo, né? Eu acho importante, você consigo lembrar aqui algumas observações que eu fiz na tua fala. É muito bacana você falar sobre isso, né? A importância de você ter o acompanhamento de um psiquiatra em muitos casos, né? Da Uhum, mesma forma como nem sempre é necessário você entrar com medicamento no tratamento, uhum, nem sempre somente a terapia, né? Ou terapias alternativas, não falo, eu costumo falar complementares, né? Termo, não aham. alternativas, né? Complementar as Porque eu alternativas, penso né? elas se complementam, né? Eu acho assim. Uhum, Então, nem sempre as terapias alternativas ou complementares elas vão ser suficientes, né? Tem gente que consegue realmente com uma meditação, uma atividade física, uma boa alimentação, controlar a é ansiedade. Tem possível, né? pessoas que ansiedade, depressão, mas nem todo mundo consegue. Então, É, nesse momento, eu acho muito importante o terapeuta ter essa coisa. esse olhar, Uhum, esse cuidado, né, de saber a hora de que, opa, até aqui ok, a partir daqui eu não, sabe, eu não tenho como tratar esse paciente e uhum, encaminhar. Da mesma forma um psicólogo, da mesma forma um psiquiatra, né, eu acho uhum, muito importante o profissional ter esse olhar, né, uhum. individualizado, Aberto, né? cuidadoso, aberto, né, Uhum, para poder realmente tratar o paciente, né? Porque o tratamento é multidisciplinar mesmo. uhum, Então, acho que é tudo um complemento. Então, a atividade física, a questão da respiração, a gente realmente aprende a fazer a respiração diafragmática, né? Eu tenho uma uhum, psicóloga que sempre acompanha
acompanha meu trabalho, a Rosana, que foi minha psicóloga durante muito tempo, então ela costuma ensinar, né, nas reuniões do grupo de apoio, como respirar. É importante a gente fazer essa respiração, aprender isso antes, porque na hora da crise Uhum. é muito difícil você lembrar de Pois fazer, é. né? Então a gente tem que fazer essa respiração antes para evitar chegar a uma crise de pânico também. Então essa é uma questão. Eu acho muito legal você falar sobre isso, né? Outra coisa que você falou, qual foi a segunda parte? Peraí, deixa eu lembrar aqui. Eu não lembro. Qual foi a segunda coisa que eu ia observar aqui? Que você estava falando. Enquanto, Enfim, depois. enquanto você lembra, eu vou tentar. Eu quero falar para o pessoal que está aí que no finalzinho dessa live eu vou passar, inclusive, um tipo de respiração muito fácil para ser feita que controla a sua ansiedade, ajuda a trabalhar os dois hemisférios do cérebro, né? Então, é uma respiração muito fácil, é muito simples de ser feita. E é claro, como eu falei, a gente vai praticando isso no dia a dia, independentemente da pessoa ter síndrome do pânico ou não. Às vezes, para você buscar uma concentração, ajudar no seu foco, essa respiração que eu vou passar aqui, ela serve para vocês também, antes de fazer uma prova, antes de trabalhar, ou para onde você quiser focar, ajudar a sua mente a aliviar a ansiedade e focar a sua atenção. É, tirar a sua atenção do medo, né? Vamos dizer assim, e do que está te fazendo mal. Olha, lembrei o que que era. Você falou sobre a questão da respiração, que nem sempre a pessoa consegue, né? Não, não adianta você falar para a pessoa, olha, respira, porque ela no momento do pânico ela não consegue. A mesma coisa com a questão do pensamento positivo, né? É claro que é muito importante a gente se manter sempre positivo, né? Uhum. Felizmente, eu tenho essa. Você sabe, a gente sempre foi muito bem-humorado, muito brincalhão, né? A gente, felizmente, tem isso, essa característica, e eu acho que é uma qualidade. Mas nem sempre isso é suficiente, né? Sim. Nem sempre você ser bem-humorado, nem sempre você ser positivo, uma pessoa positiva, adianta, no caso de uma depressão, de uma ansiedade patológica. Então, nesses casos, chega a ser até um pouco desumano você cobrar, exigir isso de uma pessoa, porque a gente, assim, eu não estou falando isso do que você falou, não, teve. Eu estou só Uhum. observando que muitas vezes os familiares, pessoas próximas da gente, né, que tem esse tipo Uhum. de problema, Sim. elas falam, poxa, pensa positivo. Não, isso é besteira, entendeu? Só que a pessoa, quando ela está num quadro de depressão, num quadro depressivo, ou num quadro realmente de ansiedade patológica, ela não consegue enxergar. Então, ela Uhum. precisa de ajuda realmente. Aí entram vocês, aí entra uma terapia, o terapeuta, Uhum. para ajudar a gente a reencontrar esse caminho. Porque às vezes Uhum. a gente sozinho não tem força, não consegue chegar, não tem essa energia, entendeu? Falta Uhum. energia. Sim. Então a gente precisa da ajuda da terapia exatamente por isso. Por isso que eu sempre falo que é tão importante você ter é, esse auxílio, né, esse acompanhamento de um terapeuta, né? Uhum. Infelizmente, nem todo mundo tem acesso, Sim. infelizmente, né? Uhum. Mas o ideal seria que o tratamento para um transtorno de pânico, né, e de depressão fosse realmente acompanhado de uma terapia, com certeza. É. O pessoal está perguntando aqui se eu vou deixar essa live, né? O pessoal está gostando muito, se eu vou deixar 24 horas. Vou deixar, tá? Vocês aproveitem e compartilhem com quem tem a síndrome do pânico, com quem sofre por algum problema parecido, né? Vocês têm lá na minha timeline o contato do Sem Transtorno, tá? Para vocês seguirem também. A Karen tá lá dando as informações que vocês precisarem desse grupo de apoio, que ela já vai falar um pouquinho mais especificamente sobre esse grupo, mas, Karen, como você falou, até a depressão, por exemplo, que as pessoas acham que é uma coisa boba, né? Só quem está passando por uma depressão sabe, que ela pode surgir das pessoas que você menos espera, né? Assim, às Uhum. vezes você acha que a pessoa tem um super controle, né? Às vezes a gente vê figuras conhecidas aí, né? Muitas, né? Muitas pessoas conhecidas e que você nunca imaginaria que teria depressão, por exemplo, e tem a depressão. E você fala, poxa, mas como é que você vai ter depressão? Você é rico, você é isso, você não sei o que, bem-sucedido. E a pessoa não tem explicação. A mesma coisa, síndrome do pânico, né? Não adianta você chegar para alguém que está tendo a crise, principalmente, e falar, olha, fica tranquilo.
tranquila, respira. Não é bem assim, a coisa é complicada mesmo, né? Tem que ser levado muito a sério. É como você falar para uma pessoa asmática respirar, ou Uhum, você falar para um deficiente físico, né? Não sei, para correr. Não, é assim, eu acho que eu falei para você, chega a ser desumano assim, o tipo de situação que a gente passa, né? E o uhum, sofrimento, assim, o nosso sofrimento já é tão grande, sabe, Teves? Eu falei a questão da autoestima, né? A uhum, gente, a gente deprime em muitos casos. Então já a gente tem essa autocobrança, é muito forte, e aí ainda tem que conviver com esse julgamento, e geralmente de pessoas que são tão importantes para a gente, né? São uhum, nossos familiares, nossos amigos, isso é muito complicado, né? Então, por isso que eu acho o meu trabalho, eu me empenho muito em passar informação, né? Essa é a minha bandeira, assim, uhum. informar não só os pacientes, mas os familiares, pessoas próximas a saberem lidar com esse tipo de situação, né? Uhum. Então, Karen, só para a gente fechar para esse entendimento das pessoas que têm amigos ou familiares com síndrome do pânico, no momento da síndrome do pânico, que a pessoa está vivenciando isso, então, por exemplo, essa ação que eu tive com a pessoa é uma ação super positiva naquele momento, tentar tirar o foco da pessoa, mostrar que está tudo bem, mas tirando o foco dela da crise. Não simplesmente falando respira, 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 fica tranquila, porque isso não adianta. É desviando a atenção, É, né? isso. E não minimizando também a crise, né? Às vezes a Claro. pessoa está ali realmente mal e você, calma, não é nada, vai passar, né? Não, é mostrar que você realmente você está preocupado, entende que a pessoa está passando mal, né? E que você vai tentar ajudá-la de alguma forma. Então, o que que você tentar distrair, como você fez, conversar, mudar de assunto, tentar distrair essa pessoa. Agora, se essa pessoa realmente insistir em ser levada para um pronto-socorro, a minha orientação, né, eu como paciente, é que você leve essa pessoa para um pronto-socorro, né? Solange está Como eu falei, dizendo muitas aqui, quando ela teve, que ela achava que ia morrer, né? A sensação é meio essa mesmo, né? Parece que vai você, morrendo, né, a sensação. você acha que cada vez que você tem uma crise de pânico, você acha que chegou sua hora. É, Não, agora eu vou morrer. Né? Ontem eu não morri, não, mas agora eu vou morrer. é. E por mais que te falem, assim, que te digam, ninguém morre de crise de pânico, Uhum. na hora que você tem uma crise de pânico, você não lembra disso, Não sabe? adianta. E você não, ou você até se lembra, mas você não se convence disso. Então, se a pessoa quiser ir para o pronto-socorro, sabe, leva para o pronto-socorro. Isso vai, com o tratamento adequado, essas crises elas vão se espaçando, elas vão ficando mais brandas e aos poucos essa pessoa não vai precisar mais ir sempre para o pronto-socorro. Né? Mas no início das crises, isso é muito frequente. Às vezes a pessoa vai ter 2, 3 vezes por dia até. Eu Uhum. sei que deve ser muito complicado, é cansativo para quem tá convivendo com isso, mas assim, é uma questão mesmo de solidariedade, né? De respeito mesmo, porque isso pode acontecer com qualquer um. Claro. Essas meninas que você falou do show, por exemplo, elas provavelmente elas têm uma predisposição a desenvolver um transtorno de pânico. Uhum. Eu lembrei, a minha primeira crise eu tive aos 21, mas eu lembro de um show que teve da Madonna, eu acho que foi, eu não lembro o ano, teve, mas eu devia ter uns 15, 16 anos. E aconteceu isso comigo. O Uhum. show foi no Maracanã. Eu era muito fã da Madonna, eu cheguei muito cedo na fila. Eu fui assim, abrir os portões, eu corri, eu fiquei na primeira fila, na grade, Uhum. né? Eu com mais um amigo e uma amiga. E na hora que o show começou, pronto, me deu aquele desespero, né, que chamam de agorafobia, é um Uhum. outro transtorno de ansiedade, que costuma também andar muito junto ali da síndrome do pânico, né? Os transtornos geralmente eles andam juntos. Às vezes a pessoa tem pânico e tem uma fobia. Então eu tive uma crise ali e precisaram me tirar correndo de do lado do meio do público, né? E Uhum. isso muito antes da crise de pânico, assim, da síndrome do pânico. Eu acho que isso já foi aí um sinal de que alguma coisa, Vindo né, que pela frente não ia é muito bem. é sério, né? Eu já tinha tido, é, não sei se era crise de pânico, não, mas eu já tinha ficado muito, assim, incomodada dentro do elevador. Uma vez o elevador parou
Uhum. Uma amiga nossa em comum com a Gisele, ela estava comigo, e Uhum. ela ficou, Karen, o que vai acontecer? Nada, eu vou vir aqui, o porteiro, a gente interfonou, o porteiro ia subir e abrir o elevador pra gente. Só que eu fiquei desesperada, eu não conseguia respirar, né? Uhum. Então, ela até fala sobre isso. Ela, Karen, eu acho que naquela época você já devia estar começando com esse processo, né? Então, assim, Karen, bom, resumindo um pouco do que você disse, né? É importante que as pessoas levem a sério e procurem entender quem tem essa síndrome do pânico ou qualquer outro problema, né? Que levem a sério Uhum. realmente, que busque ajuda profissional, e Sim. que as terapias, por exemplo, alternativas, ou as terapias complementares, como você conhece, ou holísticas, né? Poucas pessoas ainda conhecem esse termo holístico, né? Mas Uhum. pode se compreender por terapias complementares, que é o reiki, a cromoterapia, os florais de Bach, acupuntura, reflexoterapia, enfim, existem N tipos de terapias alternativas que você pode associar ao seu tratamento. E algumas delas, se o tipo de transtorno for leve, né, for uma coisa assim, pode ser até tratada com essas terapias, mas se for um caso mais grave, Uhum. é necessário que faça esse acompanhamento médico também, né, com medicação, né? E elas Então, também podem ser preventivas, né, Tê? sim, 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 Elas pode. também. O reiki, por exemplo, a cromoterapia, essas terapias, elas podem te ajudar a fazer com que isso não aconteça, né? Por exemplo, com tanta Uhum. frequência, ou podem ajudar a te equilibrar mais emocionalmente, te ajudar a equilibrar mais energeticamente, né? Então, Uhum. porque não é só a química também, né? A química ela vem para ajudar também, mas a gente também tem que ter, como eu falei, essas ferramentas, né? Para que a gente possa usar no momento em que ela aconteça, né? E aí você me diz, cara, Uhum. como é que como é que funciona o Sem Transtorno, né? Que é o grupo que você criou, que está aí, tá, gente, o link, tá? @Sem Transtorno. É, como é que as pessoas podem, como é que você pode ajudar com esse grupo as pessoas que têm esse problema? Então, o Sem Transtorno tem um site, né, onde eu procuro sempre dar informações sobre o tema, não só sobre a síndrome do pânico, mas os transtornos de ansiedade, né, em geral, e depressão. Mas o meu foco realmente é para a síndrome do pânico, né, porque por conta da minha vivência, então, como eu não sou da área de saúde, eu sou jornalista, né, então, assim, o meu foco realmente é passar informação, né, esclarecimento com relação à síndrome do pânico e dar algum tipo de suporte inicial para as pessoas que, ainda como eu fiquei durante muitos anos, né, elas estão sem saber o que está acontecendo, elas precisam de um encaminhamento, de uma Encaminhamento, ajuda. né? Então, eu faço assim, eu procuro fazer, né, um trabalho voluntário, né, eu costumo fazer esse tipo de acolhimento e encaminho para profissionais, no caso, psicólogos, psiquiatras, né? Uhum, E, além disso, eu coordeno um grupo de apoio, né, de uhum, mútua ajuda, que é como o Alcoólicos Anônimos, eu dei uhum, como exemplo porque é o mais conhecido, né, é o pioneiro, para pessoas que tenham síndrome do pânico. Então, a gente faz reuniões, né? Agora, óbvio, a gente não tem reunião presencial. A gente, durante 3 anos, fez reuniões presenciais na Barra da Tijuca, e a gente estava tentando voltar com o grupo agora, mas na semana que a gente estava se articulando para voltar com o grupo, aconteceu isso tudo. Então a gente tem feito reuniões online às quintas-feiras, 7h30 da noite, pelo Zoom. Então a gente, uhum. quem tiver interesse, quiser participar das reuniões, é só me mandar uma mensagem pelo Instagram mesmo, pelo Sem Sem Transtorno, transtorno, né? ou passo o link, né? Agora é importante assim dizer que realmente o grupo é para pessoas com síndrome do pânico, né, e Uhum, ansiedade generalizada. Infelizmente, muitas pessoas me procuram com outros que eu não tenho, porque a ideia do grupo de mútua ajuda é reunir pessoas que passem realmente por uma mesma situação, para a gente poder se ajudar. uhum. Então, eu não tenho como ajudar, essa pessoa não vai também se identificar com o grupo se ela não estiver vivendo a mesma coisa que as pessoas do grupo, entendeu? A Elo, Então, mas quem tem interesse. desculpa, Karen. A Elo está perguntando onde funcionava na Barra. Ah, na clínica, no Núcleo Integrado. Hoje se chama Núcleo Integrado Ana Café. Era a clínica onde eu me tratava, né?
ela fica no Bayside, na Uhum. Avenida das Américas. Sim. Depois ela passou para o Recreio, passou para o Recreio, eu continuei ainda fazendo um tempo as reuniões lá, e agora a clínica voltou para a Barra, então a gente estava, né, se movimentando para retomar as reuniões. Mas infelizmente com o isolamento a gente precisou adiar, mas as reuniões estão acontecendo pelo Zoom, né? E são muito importantes, assim. Inclusive, tem uma psiquiatra, a doutora Ana Beatriz Barbosa Silva, ela tem um best-seller, né, chamado Mentes Ansiosas, Uhum. e que ela, eu não sei se você conhece, mas ela Uhum. relançou esse livro no ano retrasado, ano Uhum. passado ou retrasado, e ela acrescentou, né, os grupos de apoio como um complemento, né, uma parte muito importante no tratamento, e ela indica o Sem Transtorno. Assim, eu tive a honra de ser o Que único grupo de maravilha. apoio mencionado no livro dela. Então, a gente realmente, assim, eu tenho muito orgulho, sabe, de fazer, de ter esse grupo de apoio, porque, como eu falei, me ajuda demais também, né? Uhum. Eu sou paciente também, apesar de há muito tempo já não ter crises, assim, mas me ajuda demais, me faz Uhum. muito bem. É, Então, quem tiver eu, interesse, eu, se... eu, eu tenho que frisar isso, né, Karen? Que eu acho maravilhoso eu como terapeuta holístico, né, que a gente tem essa visão mais espiritual também, tem uma visão mais, vamos dizer, abrangente da questão, né? Eu acho maravilhoso quando uma pessoa pega uma experiência e não guarda só para ela, né? Você não pensou só em você, você falou, poxa, eu sofri tanto com isso, e tem pessoas que estão passando pela mesma situação e talvez não tenham um direcionamento. E aí você escolheu justamente criar um grupo para dar esse direcionamento, não ficou só para você. Isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso. Meus parabéns para você por esse lado humano, né? Porque é isso que a gente está passando nesse momento, cara, né? Esse momento de reclusão, de silenciar, de estar quieto, é um momento para nós olharmos todos ao nosso redor como um só. O meu problema é o seu problema, o meu problema daqui é o mesmo lá de quem está lá na Europa, no outro lugar, entendeu? Do mundo. Então estamos todos no mesmo barco. E esse teu pensamento é justamente esse. É quando você traz a sua experiência de vida e você quer ajudar outras pessoas que possam estar passando por essa mesma experiência. Então, é Uhum. maravilhoso isso. Meus parabéns, minha amiga, por essa iniciativa. Não, muito obrigada. Muito obrigada. Me Realmente. fala agora do livro que você está escrevendo, não é isso? Estou sabendo aí. Ai, então, esse livro, eu recebi um convite, já deve ter uns 2 ou 3 anos de uma editora aqui do Rio, e para lançar um livro, imagina, um sonho, né? Lançar um livro assim. Só que ele vem se arrastando, porque além do transtorno de ansiedade, eu tenho diagnóstico de TDAH, de déficit de atenção, que é uma coisa que ficou um pouco banalizada por conta do uso excessivo de Ritalina e as crianças todas sendo diagnosticadas, enfim. Sim. A minha Um psicóloga falou mundo. sobre isso, né? Tinha gente Que que não tinha ela. TDAH e ficava falando que tinha. Se autodiagnosticava. Eu tenho TDAH. Eu falei, você nem foi no médico. Assim. Pois é, não, mas eu tive realmente o diagnóstico já adulta, infelizmente, né? A minha psiquiatra chegou a essa conclusão. Eu, na minha infância, pré-adolescência, chegaram a chamar minha mãe no colégio. Não é como hoje, né? Que existe um tratamento já precoce, assim. Então, eu não fui tratada e eu passei sofrendo minha adolescência inteira com isso e minha juventude e agora na idade adulta. É uma coisa que realmente me atrapalha demais. E um dos sintomas, né, do TDAH é a procrastinação. Hum. Infelizmente, eu tenho uma tendência, um péssimo hábito, ou enfim, não sei se ele é hábito, mas que me atrapalha muito, que é a procrastinação. Então, ele está se arrastando há alguns anos, a coisa que eu estou me dedicando, consigo agora acabar o livro, né, e lançar, não sei se ainda esse ano, mas Aham. E travou um pouco aqui para mim. Peraí, que eu não tô. Pronto, voltamos. não. Eu estava falando que agora, com o isolamento, o dono da editora me ligou, falou, Karen, acho que agora é a hora de você dar um gás, né?
nesse livro. Então, eu estou realmente focada em escrever esse livro, contando um pouquinho da minha experiência com o pânico, né? Eu acho que pode ajudar muitas pessoas. É, faz parte, né, dessa minha bandeira. Isso daí é um propósito de vida realmente que eu tenho, Uhum. que é o legado que eu quero deixar, sabe? Assim, o grupo de apoio. Eu, felizmente, o blog já existe desde 2007, então muita gente já passou pelo Sem Transtorno. Eu tenho certeza que eu já consegui ajudar bastante gente, assim, e eu espero que com o livro eu consiga atingir mais pessoas e ajudar mais pessoas, né, a Com conviver com certeza. pânico. Assim como o livro do Fernando Mineiro, que eu falei, me ajudou demais, eu espero que meu livro também alcance outras pessoas e toque outras pessoas, né? Possa ajudar de alguma forma. Com certeza, minha querida, porque isso é luz, isso é pura luz, é quando você faz de coração, sabe? Então, o resultado, ele Com todo retorna, o universo retorna, né? Ele é de causa e efeito, de ação e reação. Quando a gente dá algo muito bom para o universo retribui a gente também, para a gente manter essa gratidão, né? Karen, eu faço todo o coração. a gente falta uns 9 minutinhos. Eu quero dizer para você passar algum recado final para as pessoas. Vou passar a respiraçãozinha para as pessoas fazerem. E é lógico, a respiração não necessariamente a pessoa deva fazer agora, já durante a síndrome do pânico, uma pessoa que vai fazer, eu sei que na hora tá assim, mas pode ir praticando, é algo que vai te ajudar na sua concentração, vai ajudar no seu foco. Mas passa Uhum. um último recado aí pra gente, o que que você gostaria de falar, contatos. Bom, eu gostaria de dizer para quem, se alguém que estiver aqui assistindo a gente esteja passando por esse problema, né, com ansiedade, transtorno de ansiedade, se identifique comigo, com o meu trabalho, eu estou à disposição, é só me procurar no Sem Transtorno, pode ser pelo Instagram, pelo Facebook, pelo site também, ou pelo meu e-mail, semtranstorno@gmail.com. As reuniões do grupo de apoio são pelo Zoom, a gente está fazendo às quintas-feiras, 7h30 da noite, né? Então, se alguém quiser participar, só entrar em contato que eu passo o link, né? E assim, eu acho que eu queria te agradecer demais por esse convite, né? Assim, eu acho que a mensagem que a gente passou aqui, os dois juntos, assim, era tudo que eu queria realmente, que as pessoas tivessem essa ideia, né, de que o tratamento, ele tem que ser realmente uma união de forças, né? Uhum. Então, existe a psiquiatria, ótimo, existe a psicologia, existem as terapias holísticas, e eu acho que são super válidas, né? Eu estava comentando no início que a minha psiquiatra ontem, durante a live que eu fiz com ela mesma disse que, como médica, né, os medicamentos, ela entra em último caso, então, Uhum. realmente, precisa buscar essa qualidade de vida de outras formas que não sejam só o uso de remédio, mas também, se for necessário, que as pessoas não tenham preconceito em buscar um psiquiatra e se tratar. Porque existe um estigma muito grande ainda, por mais que se fale tanto hoje em dia em síndrome do pânico, né, em depressão, ainda existe muito preconceito em torno disso, né, desse tema. Muitas pessoas têm preconceito, sim, em procurar um psiquiatra, em tomar um medicamento, e não tem nada de errado nisso, né? Não é uma questão de fraqueza, não é uma questão de falta de fé, não é frescura. Uhum. Muitas vezes é a química, realmente nossa, que precisa de uma ajuda, né, de um medicamento. E ok, se precisar tomar remédio por um tempo, e ok, se precisar tomar remédio pela vida inteira. Tanta gente toma remédio a vida inteira para pressão, para diabetes, Uhum. para uma série de coisas, de doenças crônicas. Então, se eu precisar tomar para a vida inteira um antidepressivo, ok, o importante é a gente estar bem, né? Buscar essa qualidade de vida. Eu não falei contigo sobre terapias que eu já busquei, Uhum. mas uma ocasião eu estava sentindo uma dor torácica muito forte, assim, isso é muito comum, porque a gente fica muito tensa, né? A pessoa, quando é muito ansiosa, ela fica muito rígida. E eu, na época, minha mãe era japonesa, né? Uhum. E ela tinha um amigo, Tada-san, mestre Tada, que era de Botafogo, ele fazia acupuntura, shiatsu, e foi assim, foram 2 sessões, eu nunca mais, isso já tem, sei, quase 30 anos, eu nunca mais senti nada.
E eu tive contato também com a cromoterapia. Eu fiz foi uma vez só. Uhum. Eu adorei. Eu lembro que eu dormi durante a sessão que fala, que Uma não sessão de sei. quimioterapia. Eu dormi. Foi uma mãe de um amigo que aplicou em mim. Ela falou: Karen, tudo bem, tá ótimo, você transcendeu, Uhum. sabe? E foi muito relaxante. Numa outra ocasião, uma amiga também, terapeuta holística, me apresentou o Reiki, eu adorei. E eu falei com ela que eu senti como se eu tivesse feito não uma formatação, mas uma limpeza no meu HD. Eu fui tão Uhum. leve. Então, assim, eu acho que a gente tem que investir sim nas terapias, como prevenção, durante o tratamento, mesmo psiquiátrico ou com psicólogo, a gente investir nisso para a qualidade de vida, né? É muito importante. Meditação, fiz um curso também de meditação, achei excelente. Então, Uhum. assim, eu sou super a favor de tudo que faça bem para a gente. Então, que a gente encontre a forma que mais a gente se sinta bem, né, Sim. para enfrentar a ansiedade, para enfrentar a depressão, né? E que também não tenha preconceito caso precise recorrer a medicamentos. Essa é a minha ideia, né? Karen, obrigado pela sua troca. Quero deixar claro isso aí, né? Gente, vamos parar de ter preconceito contra psicólogos, terapeutas, psiquiatras. Louco é quem não busca ajuda. Não é mesmo? Então, esse é o meu recado final. A gente falta aí pouco menos de 4 minutos. Karen, mais uma vez, muito obrigado. Quem quiser buscar ajuda, o link é o Sem Transtorno, @Sem Transtorno, ou o site Sem Transtorno. Eu vou passar agora uma respiração muito simples para praticar, para aumentar o foco, para ajudar a tirar o foco de situações negativas, né, que vai trabalhar os dois hemisférios do cérebro. A gente chama de respiração quadrada. Por que quadrada? A gente vai fazer em 4 tempos, inspirar e expirar. Eu vou fazer contando em voz alta, né, para vocês entenderem. Vou mostrar aqui como é que estaria isso na minha cabeça contando, né? Nós vamos inspirar pela narina direita, perdão, aqui eu estou no vídeo ao contrário, pela narina esquerda, e vamos inspirar em 4 tempos, eu já vou explicar. Inspiramos em 4 tempos, retemos o ar por 4 tempos, soltamos o ar em 4 tempos pela outra narina e retemos o ar por 4 tempos. Vamos lá, seria assim, ó, na minha cabeça, ó. Entende? Você pode fazer essa posição, né, para ficar mais fácil. Eu estou inspirando profundamente, muito forte, assim, para vocês verem o movimento. Não precisa ser assim, ok? Vocês inspiram. 1, 2, 3, 4, segura. 1, 2, 3, 4, solta. 1, 2, 3, 4, sem ar. 1, 2, 3, 4. Inspira. Sabe? Faz esse quadrado, esse Solange, círculo. Pois é, uhum. então Vamos no nosso cérebro vai trabalhar os dois lados e vai te ajudar a focar, tirar o foco do medo, tirar o foco da ansiedade e você vai ficar com Uhum, foco na contagem. Então nós vamos uhum. fazer 1, 2, 3, 4, segura. 1, 2, 3, 4. Hein? Quantas vezes? Você pode fazer durante 1 minuto a 2 minutos no máximo. É importante que você não fique ofegante. Faça naturalmente, ok? Inspirando. 1, 2, 3, 4, segura. Não precisa inspirar profundamente. A inspiração normal, mas inspirando em 4 tempos, segura 4 tempos, solta 4 tempos, sem ar 4 tempos. E inspira pelo outro lado. 4 tempos, segura 4, solta 4. É assim, né? Como se fosse assim, Uhum, uhum. um quadrado, né? Você inspira Vamos fazer o quadradinho. e solta pelo outro lado. Aí inspira para esse lado, solta pelo outro. Inspira 4, 4, 4, 4. Ok, gente, faltam
30 segundos. Karen, maravilhosa. Muito obrigada pelo convite. Obrigado pela presença de todos. Essa live vai ficar gravada. Por favor, divulguem. A Lê Teves Terapias Sem Transtorno. Estamos aí para ajudar vocês. Fiquem todos com Deus. Até a próxima.